Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos estudar na lição de número 4, resguardando-se de sentimentos ruins. A Bíblia é um livro completo em todos os sentidos da vida, das nossas necessidades, pois ela nos dá respostas que nos protegem de vivermos uma vida ansiosa, depressiva, angustiante. É certo que o cristão pode passar por momentos difíceis, de dores, de angústias, viver momentos de provações, mas este não é o caminho nem um cativeiro para ele, é apenas um momento, é uma passagem. Por isso que nós precisamos aprender com as Escrituras como proteger os nossos sentimentos, blindar das coisas ruins que nos cercam. Por exemplo, o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Se você olhar o contexto desse Provérbios capítulo 4, a ideia do pai, que seria Salomão, passando conselhos para o seu filho, talvez Davi, ele disse: meu filho, escuta o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Uma pessoa que não protege os seus sentimentos, que não blinda o seu coração, ele está correndo sérios perigos, pois a vida ela nos prepara armadilhas constantemente para assim nos provocar, nos desequilibrar, nos tirar do centro. E essa lição ela vem justamente para nos dar orientações através dos ensinos do Senhor Jesus. Então estejamos prontos para esta lição maravilhosa, rica de detalhes sobre este tema. Essa lição ela tem por objetivo expor que o Evangelho não é antinomista, ou seja, o Evangelho não está contra a lei, não se opõe à lei. Existe um erro, um equívoco grande daqueles que pensam que a lei foi abolida por Cristo. Em nenhum lugar do Novo Testamento nós vamos aprender isto. Nós vemos que Cristo cumpriu a lei e há pontos da lei que não precisava mais estar servindo para nós, como as questões rituais, aí ela finda em Cristo, porque ele cumpre e cessa a lei, mas não há uma abolição da lei. A lei ela está viva, pois a lei pertence ao Senhor, a lei é eterna, a lei é justa, a lei é perfeita. Basta ler o Salmo 119 e o Salmo 19 para você entender isso de forma clara. E como Jesus disse, eu não vim cancelar, aniquilar, destruir, abrogar a lei e os profetas. Eu não vim fazer isso, eu vim cumprir. E até que passe os céus e a terra, nenhum tio deixará de se cumprir da lei e dos profetas. Então, o Evangelho não é antinomista, ele não se opõe à lei, nem é contra a lei. Pelo contrário, nós afirmamos a lei pela graça quando cremos em Cristo. Agora, não fazemos da lei um jugo para nós, pois estamos em Cristo e pela lei do amor, assim entendemos que estamos cumprindo a lei. Segundo, pontuar que a cólera, a raiva, o ódio. A cólera, essa palavra que tem uma ideia de arder, de queimar o coração. Por isso que ela fica vermelho, os olhos vermelhos, né? Pontuar que a cólera é o primeiro passo para o homicídio. Veja só. Primeiro passo para o homicídio. Então é algo extremamente perigoso. A cólera de Caim o levou a cometer um homicídio contra seu irmão Abel. Correlacionar o ato de ofertar com a desavença. Será que podemos estar louvando a Deus
adorando, participar da comunhão da igreja, dos santos, participar da comunidade dos salvos, com o coração magoado com alguém, ou sabendo que nós ofendemos alguém e não nos reconciliamos com ele ou com ela? Será que é possível? Será que Deus está atendendo essa pessoa, recebendo essa oferta? Não é o simples fato da gente colocar a nossa oferta, fazer o culto, que significa que Deus está recebendo, que Deus está aprovando, que Deus está aceitando. Uma coisa é o povo aceitar o que eu canto, o que eu prego, o que eu ensino, outra coisa é Deus. A Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, não é se apresentar aos homens. Então, se eu não estou disposto a fazer o que Deus quer, então eu não estou disposto a andar em comunhão com Ele, nem com a sua palavra. O nosso textuário nos diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Eu vou esmiuçar esse versículo na continuidade da lição, porque eu coloquei todo o texto aqui expresso para nós. Aí eu vou tratar com detalhes. Esse versículo, na língua grega, ele não traz essa expressão sem motivo. Eu, porém, vos digo, qualquer que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Essa tradução sem motivo, ele abre aí um precedente, ele bota uma condição, né? Porque na realidade, sempre haverá um motivo para alguém ficar encolerizado. Ele ser provocado, ele ser despertado, pois a ira faz parte da natureza pecaminosa, da natureza caída, e não há um ser humano que não tenha essa ira morando dentro dele. Ela só precisa ser acordada, despertada, mas ela é inerente ao próprio ser. Então, por isso que muitos traduzem colocando sem motivo, embora os demais textos não coloquem essa expressão sem motivo. Eu poderia, deixa-me ver se nesse texto que estou aqui, nessa tradução, deixa-me ver aqui como foi colocada. 22, né? Mas eu lhes digo que quem demonstrar ira contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ele não colocou sem motivo. Mas eu lhes digo que quem demonstrar ira contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Que essa é a expressão grega, ela não coloca esse sem motivo, abrindo um precedente, uma condição, né, uma condicional. E aí a gente vê que aumenta o nível de responsabilidade, né? Deixa-me ver na outra tradução aqui. Ora, eu vos digo, quem arde sem razão contra seu irmão, aí é sem motivo, sem razão também, é passível de julgamento. Então, há possibilidades de traduzir com essa condicional. E até nos ajuda, que nos torna mais humanos, né, nesse sentido. A verdade prática nos diz assim: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 4 da carta aos Efésios, ele nos ensina assim, falando para os chamados, aqueles, ele começa o capítulo 4 assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Então, como é que eu devo andar? Ele vai botar uma série de precedentes aqui. Aí no versículo 25 em diante, Paulo diz, do capítulo 4 de Efésios: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, antes do pôr do sol se reconcilie. Remove essa ira do coração. Nem deis lugar ao diabo. Nem deis lugar ao diabo. Aí ele vai dizer mais assim,
versículo 30 a 32. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Cólera e ira. Ele coloca a cólera como algo acentuado acima da ira, né? Então, todo aquele rancor, aquela raiva indomável, ela precisa ser removida. Porque isso entristece o Espírito de Deus que nos selou para o dia da redenção. Então, a ira e a cólera não podem dominar o crente e devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Nesta lição, nós vamos aprender que o Mestre Divino, aprender com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista, o Evangelho não é contra a lei, não se opõe à lei, contra, ou no lugar de, e nomos, lei, antinomos, contra a lei. Então os antinomistas, eles acham que não depende da lei, não precisa da lei, e não há nenhuma necessidade da lei mais. E conseguem enxergar a graça sem a lei, embora o Evangelho, a mensagem da graça, ele tem como raiz a própria lei, o Antigo Testamento. Paulo nos mostra em Romanos capítulo 1, versículos 1 e 2, que o Evangelho que ele prega tem as suas bases no Antigo Testamento. Então, não tem como se livrar do Antigo Testamento, é a base do Evangelho. A partir da explicação desse conceito antinomista, nós vamos aprender isso, que o Evangelho não é antinomista. E que a cólera é a antessala do homicídio, é a preparação para um crime. E que para devotar na nossa vida a Deus, ou prestar culto, serviço sagrado, precisamos nos reconciliar com o próximo. Veremos que nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana, e por isso a seção bíblica de Mateus 5, 21 a 26 será o objeto do nosso estudo. A primeira destruição da humanidade, que foi marcada pelo dilúvio, uma catástrofe universal para aquela época, ela se deu por conta da violência, da cólera, dominando os corações. A violência dominou. A gente vai observar no capítulo 6 de Gênesis 7 que a razão fundante do dilúvio é a violência. É aquilo que mais predominou, a violência. Os homens casavam, davam-se em casamentos, não estavam nem aí para a vida, tanto faz matar um como não matar. Quer dizer, a ideia do matar era muito mais intensa devido à violência. Então as pessoas se entregaram, e o livro do Gênesis nos mostra que a razão do dilúvio foi a violência. Veja só, capítulo 6 do livro do Gênesis, versículo 5: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Versículo 7: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Versículo 13 do capítulo 6. Aliás, o 11 e 13. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo a toda a carne, porque a terra está cheia de violência, da violência dos homens. E eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então, a violência foi o principal motivo. Porém, quando Deus
mandou o dilúvio, salvou Noé e a sua família, por meio deles fazer uma nova criação, uma nova geração, ele vai dar a mesma ordem que deu a Adão e Eva: cresçam e multipliquem-se, encham a terra. Aqui no capítulo 9 a gente vê que a primeira lei que Deus estabelece, que é chamada de lei de Noé, né, é a lei da preservação da vida. Veja como Deus se opõe à violência. Ele diz assim, versículo 6. Se alguém capítulo 9, versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Por que que Deus não aceita violência contra o homem? Que o homem é a imagem de Deus. Então, quem ataca um ser humano está atacando a Deus. Tiago vai nos dizer que quem amaldiçoa os homens, da mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Não pode abençoar uns e amaldiçoar a outros, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Então, mais uma vez, por que que Deus é contra a violência? Porque a violência atinge frontalmente a imagem de Deus que está no homem. Veja só, aqui no capítulo 3 da carta de Tiago, capítulo 3, versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor, com a língua, né? E Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem, à semelhança de Deus. Feitos à semelhança de Deus. Então, por que que Deus não aceita essa violência? Porque Ele colocou a imagem dele no homem. E essa imagem é essa capacidade de amar, essa capacidade de raciocinar, essa capacidade de fazer o que é certo, de fazer o que é justo, de fazer escolhas. Ou seja, essa racionalidade, essa sentimentalidade que há no homem, essa capacidade de sentir, de expressar sentimentos de amor, de verdade, de justiça, de bondade, de projetar o mundo, de criar e recriar. Tudo isso reflete a imagem de Deus no homem. E o assassinato destrói tudo isso. Então Deus, Ele é contra o assassinato. E por isso que assim que Ele destrói a humanidade com aquele dilúvio, Ele já prepara a humanidade com este mandamento para não matar mais o homem, porque é a imagem de Deus. O próprio Deus estabeleceu essa lei porque era a sua imagem. Muitas vezes o ser humano não quer entender isso, mas precisa entender que Deus é contra a violência por sérios motivos, e um deles é esse. Aqui nesse texto de Mateus capítulo 5, 21 a 26, que é o texto que domina a lição, eu quero que você reflita sobre isto. Esse discurso de Jesus se dá na Galileia. Ele está no monte que será chamado Monte das Bem-aventuranças, ou Beatitudes, né? Que é um termo latim também para bem-aventuranças, Beatitudes. E se ele está na Galileia, no norte do mar da Galileia, Jerusalém está a 130 quilômetros desse lugar. Jerusalém fica na região sul, nas montanhas da Judéia, a quase 700 metros acima do nível do mar. E o que era conhecido naqueles dias que Jesus estava pregando, Jesus é judeu, a sua audiência é de judeus, o seu público é de judeus, seus discípulos são judeus. Jesus nasceu debaixo da lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. Jesus veio para cumprir a lei e não destruir. Então, o contexto de Jesus, o contexto cultural é todo judaico. Jesus é judeu, fala como judeu, Jesus come como judeu, Jesus vive como judeu. Ele não é transgressor da lei. E
ninguém pode acusar diferente disso, a não ser que seja uma falsa testemunha, como aconteceu no seu julgamento. Então Jesus está falando ao público judeu e eu quero destacar aqui 3 coisas, que a fala de Jesus está conectada ao seu contexto, ao seu público, à sua cultura, às suas leis, às suas tradições naqueles dias. E havia 3 níveis de tribunais atuando nos dias de Jesus. E os tribunais que atuavam nos dias de Jesus, o primeiro deles era o Beit Din. A palavra Beit em hebraico quer dizer casa. E Din, que aí vem a palavra Dan. Dan é a tribo de Dan. Dan quer dizer juiz. Aí você tem Daniel. El é Deus. Quer dizer julgado por Deus ou juiz de Deus. Daniel. Então Beit Din pode ser também Beit Dan. Beit Din, casa do julgamento ou casa da legislação, traduzida literalmente pelos judeus. Esse era o tribunal que tratava das pequenas coisas. Quando alguém tivesse um problema com seu correligionário na área de finanças, econômicas, qualquer desavenças patrimoniais, ele buscava o Beit Din para resolver. O Beit Din era composto de 3 juízes, segundo a tradição judaica. Ele foi instituído, essa exigência, em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 18. Nós podemos ver que Deus já preparou o povo, capítulo 16, versículo 18, diz assim: juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades, que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Isso se tornou tradição entre os hebreus. Através da história, o Antigo Testamento vai mostrar que esse corpo vivo o tempo todo. Muitas vezes a gente não está lendo em hebraico, aí não percebe, mas está lá. Então o Beit Din tratava das pequenas coisas. Daí que você vai ter os versículos 23 a 26, que está ligado ao Beit Din, a casa da legislação. Segundo é o Sanhedrin Kitaná. O Sanhedrin Kitaná, essa palavra Sanhedrin, que vai para o grego como Sinédrio, tá certo? É a palavra Sanhedrin, Sinédrio. Chega o Sinédrio inferior, composto de 23 juízes. Esse podia julgar até questões que envolvam a pena capital. O Sanhedrin Kitaná, 23 juízes. E o grande Sanhedrin, 71 juízes. Alguns chegam a afirmar que chegou a ter 72 juízes. 71 juízes. Outros judeus vão dizer que era apenas 71. É o Gadol Sanhedrin. A palavra Gadol quer dizer grande, o grande Sanhedrin, que é o grande sinédrio. Nos dias de Jesus, esses 3 níveis de juízes ou julgamentos estavam na ativa. E é daí que a gente vai ver que o julgamento de Jesus, quando ele é preso, ele será levado para a casa de Anás, o sumo sacerdote, depois para a casa de Caifás e depois para o Sinédrio. Os evangelhos revelam. Para depois ser levado para Pilatos. Pilatos mandar para Herodes resolver receber de volta e fazer o julgamento final. Mas ele passa primeiro pelos 3 judeus. Anás, Caifás e o Sinédrio. Então Jesus está falando das questões que eram resolvidas naqueles tribunais, e havia questões que eram penalizadas com a morte. E havia níveis de julgamento, por isso que havia níveis de fórum, né? Desses fóruns de condenatórios ou julgadores. O Beit Din, Sanhedrin Kitaná, que é o inferior de 23 juízes, e o Gadol Sanhedrin, 71 juízes. Esse de 71 juízes só podia participar homens a partir de 50 anos de idade para cima, segundo a tradição judaica. Ele tinha que ter muita maturidade, tinha que ter filhos já crescidos, tinha que ter uma vida ilibada em todas as áreas. É uma série de detalhes por trás disso aí. Havia uma exigência muito longa.
E o principal líder tinha que ser um sumo sacerdote. Atualmente surgiu um grupo que diz que restaurou o Sanedrim em Israel, mas não sabemos se é o Gadol Sanedrim. E no Israel moderno, né, os israelenses religiosos, os ortodoxos. Porém, os judeus acreditam que o Sanedrim só será restaurado mesmo quando o Messias chegar, ou às vésperas do Messias chegar, porque ele será visitado pelo profeta Elias, que voltará. Isso é tradição judaica. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículos 21 a 26. Já temos noção aqui dos processos de julgamento de Jesus. Jesus disse assim: ouvistes o que foi dito aos antigos. Essa fórmula, ouviste o que foi dito aos antigos, ela se repete porque essa era uma maneira, não só, Jesus está usando a fórmula de um mestre judaico da época, um rabino, um rabone, mestre, né? O mestre da época é ensinar. Eles começavam com essa frase fazendo algum contraste e trazendo a interpretação. Não era trazendo a anulação do ensino anterior, mas uma interpretação mais clara do ensino anterior. Era essa a proposta, segundo os grandes intérpretes desse tema. Então diz aqui, versículo 21 do Mateus capítulo 5. Ouviste o que foi dito aos antigos. Primeira parte. 27. Ouviste o que foi dito. Versículo 33. Também ouviste o que foi dito aos antigos. 38. Ouviste o que foi dito. 43. Ouviste o que foi dito. Então, essa fórmula, ouviste o que foi dito, ouviste o que foi dito pelos antigos, os intérpretes da Torá, da lei, não matarás. A expressão não matarás aqui, literalmente, é não assassinarás. Que havia maneiras de matar para fazer justiça, né? Eliminar o mal da casa de Israel. Mas existe mais de uma palavra hebraica para matar, como também no grego. Por exemplo, a palavra grega thanatos, que aí você tem, pode, eutanásia, boa morte, né? E distanásia, que seria a morte lenta, né? E a eutanásia é desligar os aparelhos para a pessoa morrer logo. A palavra thanatos, a palavra que está aqui no grego não é essa palavra thanatos, é a palavra assassinar. Daí que nós vamos ter traduções que coloca literalmente assassinar. Deixa-me ver aqui, que se é nessa tradução que eu tenho. Essa tradução, a Bíblia, ela foi lançada em vários volumes. Essa aqui é o primeiro volume de André Churá, que é um judeu que se converteu e creu em Cristo como Messias, e ele comenta à luz do hebraico da tradição antiga, Matiã, o Evangelho segundo Mateus, versículo por versículo e comentado. Aí ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não assassines. Quem assassina é passível de julgamento. Ele usou o termo aqui como assassinar mesmo, ao invés de matar. Como essa outra tradução aqui, que é de David Stern, a Bíblia Judaica Completa, ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais, não assassine, e quem cometer assassinato estará sujeito a julgamento. Então, o assassino, ele seria julgado pelo Sanedrim Kitaná ou Gadol Sanedrim, o assassino. E só dessas circunstâncias que diz assim: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Esse réu de juízo aqui, que vai se repetir no 22, será réu de juízo, será réu do sinédrio, será réu do fogo do inferno. É como se ele fosse mudando de graus de julgamento no versículo 22.
Esse será réu de juízo aqui receberá a mesma punição, porque assim que Noé saiu da arca, Deus disse que o homem que derramar o sangue de um homem, seria derramado o seu sangue também. Seria compensado com o seu sangue. Era a lei da retribuição, a lei retributiva. Essa lei retributiva, ela dominou quase todas as sociedades antigas e povos, e até hoje, povos que não têm literatura, que não têm códigos escritos, mas preservam na tradição oral essa ideia: se um homem matar naquela tribo, ele terá de ser morto para compensar a vida do homem que ele matou. A conhecida lei de Talião, né? Então, lá no Gênesis, antes da lei de Moisés, nós já temos no início da civilização, da nova civilização, a partir de Noé, que o homem não pode derramar o sangue, porque ele terá de ser compensado no mesmo nível. Então, será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem colerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Jesus está dizendo que alguém irá a julgamento não só pelo fato dele assassinar alguém. Ele será passivo de julgamento pelo fato dele se encher de cólera contra o seu próximo. Jesus parte do princípio que o assassinato ele começa no coração, não no ato. Ele será réu de juízo da mesma forma, de igual modo. É isso que Jesus está dizendo. E qualquer que chamar seu irmão de raca, vem uma palavra aramaica, raca, que está em grego aqui, raca, será réu do sinédrio. Essa palavra sinédrio aí, que é Sanhedrin. Então, Jesus está dizendo, será réu do sinédrio, Sanhedrin. Aí, provavelmente, será o Sanhedrin Quitaná, que é o sinédrio de 23 juízes que julgavam as pequenas coisas. Tá certo? Mas o que os grandes intérpretes entendem é que Jesus está num discurso que ele vem falando metaforicamente ou por analogia. Por exemplo, bem-aventurados pobres de espírito. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça. Então, essa fome e sede de justiça é metafórica que ele está falando. É desejar o que é certo, é lutar por isso. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então Jesus vem num discurso, e esses processos de julgamento aqui, é certo que isso não seria julgado pelo Sanhedrin, por Gadol Sanhedrin, jamais. Essas questões do coração do ser humano levaria alguém a juízo. O que alguns entendem é que Jesus está usando o tribunal da época, os processos judiciais, para que eles entendam o nível, em que circunstância alguém iria para um tribunal desse. E agora esse seria o Sanhedrin divino do próprio Deus, porque todos nós havemos de comparecer diante do tribunal do Senhor. Então ele já estaria apontando aqui para o tribunal divino. Ele está usando uma figura analógica aqui, por analogia. Como sabemos? Porque ele vai falar de fogo da Geena, que é o fogo do inferno. Então, se vai para o inferno, então vai passar pelo tribunal de Deus, que o Sanhedrin, o julgamento divino, será réu do sinédrio. O sinédrio não julgava essas coisas partindo dos sentimentos, só das questões práticas e executáveis. Então, chamar alguém de raca é sem juízo, louco, demente, cabeça oca. Se o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, ninguém pode ofender o ser humano. Agora imagina alguém que diz palavrão com o outro, ofensas, palavras que não produz graça. E ele está sendo um réu do sinédrio divino. E qualquer que ele chamar louco será réu do fogo do inferno. A palavra fogo do inferno aí é Geena, Ge-inon. O que seria o fogo da Geena? Temos até traduções que já traduz assim, né? Literalmente como está escrito no grego.
Versículo 22. Mas eu lhes digo que quem demonstrar ira contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem chamar seu irmão de imprestável será trazido perante o Sanhedrim. E quem disser tolo incorre na penalidade de queimar no fogo do Geinom. Geinom. A palavra Geinom é uma palavra composta. Geinom. Aqui diz assim: ora, eu vos digo que quem arde sem razão contra seu irmão é passível de julgamento. Quem diz a seu irmão raca, vadio, é passível do Sanhedrim. E quem chama louco é passível do fogo do Geena. O que é o fogo do Geena? O Geena é um vale que fica ao sul de Jerusalém, que foi utilizado pelos judeus para prestar culto a Moloque, onde queimavam seus filhos no fogo. E Deus mandou condenar aquela atitude, o rei Josias condenou, e se tornou um montão de lixo ali, que todo o tempo estava aceso. Eu não sei se você já viu onde se joga lixo, muitas vezes, todo dia se joga lixo, então se toca fogo no lixo todos os dias. Principalmente nos países menos desenvolvidos, né, os subdesenvolvidos. Então tem que tocar fogo, então o fogo está sempre aceso. Então lá na Geena o fogo estava sempre aceso, sempre queimando, e os vermes para um lado e para o outro. Sempre recebendo vermes lá, porque recebe comida, resto de alimentação, de tudo, e vai queimando. Então o fogo sempre queima e o verme nunca morre nesse local. Então, Jesus pegava esse vale de Geena, na região sul do fogo, para transmitir a mensagem que qualquer pessoa que agisse em desconformidade com a vontade de Deus seria passível do julgamento da Geena. Ele usa aquela expressão que ninguém queria ir para Geena, um local abominável, como símbolo de juízo. Então, essa palavra Geena, que é traduzida por inferno, sabe? Infernos, quer dizer que está sempre em chamas. E outra coisa, porque o juízo pelo fogo, como é sempre tratado que Deus vem como fogo consumidor, que a terra arderá em chamas, sempre fala do juízo de Deus como fogo. E não sei se você lembra que, pela tradição, quando Judá ele engravidou a sua nora, em Gênesis 38, Tamar. Quando ele descobriu que ela estava grávida, pois ele se envolveu com ela no escuro, não percebeu que era a sogra, engravidou ela. A sogra não, a nora, né, que foi casada com seu filho. Então ele ficou indignado e mandaram chamar ela. Porque o que deveria acontecer com essa mulher, ela deveria ser morta e queimada. Veja o que diz o texto sagrado. Gênesis capítulo 38. Capítulo 38. Capítulo 38, versículo 24. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar tua nora adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Então, uma das formas de punir com a morte era queimando a pessoa. No livro de Josué, capítulo 7, nós temos aqui um caso dramático, que é a conquista de Jericó e a apostasia de Acã. Então Acã, ele pecou e foi denunciado. Então, para purificar, já que a cidade de Jericó foi derrubada e queimada, ele deveria receber a mesma punição: ser queimado ele, sua família e seus bens. Essa era uma maneira de punir. A pena capital se dava por meio do fogo. Atualmente, em países da África, como em aldeias da Etiópia,
Já vi vídeos, pessoas sendo queimadas. Era um tribunal da tribo, principalmente pessoas cristãs, porque eles não aceitam o cristianismo, então sendo punidos com fogo humano, né? Eles não matam para queimar, eles matam queimando a pessoa. Infelizmente, existem tradições assim. Às vezes nós falamos que estamos no século XXI, num homem pós-moderno e tanta coisa, isso depende do local. Como diz o pastor Luiz Saião, o mundo nunca saiu do período paleolítico, tá certo? Aqui no capítulo 7 diz assim, capítulo 7, versículo 25, disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Então havia essa punição com a queima. E isso se tornou um símbolo, o Vale de Acã, o Vale da Matança, o vale onde foram queimados todos. Então eles associavam esse tipo de punição a essa destruição pelo fogo. Aí diz que Deus é um fogo consumidor, destruirá os seus inimigos. Então Jesus, ele diz: qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Ele está passivo ao juízo, passar pelo Beit Din. E qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio, ou seja, do Saedrim Kitanar. E se ele ultrapassar os limites, chamado de louco, ele será réu do fogo do inferno, passará pela condenação do Gadol Sanhedrin. Provavelmente essa é a ideia dos seus ouvintes, que é o seu contexto judaico, certo? Então, essa é a proposta. Os versículos 23 a 26, eles: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz do Beit Din, e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ou seja, eu vou levar a oferta e me lembro que alguém tem algo contra mim. Mas tem algo contra mim porque eu fiz algo contra ele. Porque Jesus está dizendo: até que pagares o último ceitil, o último centavo, a menor moeda que havia romana naqueles dias. Jesus está dizendo que ninguém saia daqui da Galileia, vá lá para Jerusalém, ofertar lá no templo, caminhar 130 quilômetros, quando chega lá, se lembrar que tem alguém contra você. É melhor que você faça o caminho de volta dessa distância toda e vá se reconciliar antes que ele lhe entregue ao juiz. Você vai ser preso, não vai ofertar, Deus não vai receber. Se ofertasse, Deus não recebia, ia perder de ofertar, ia mofar na prisão até pagar o último ceitil. E muitas vezes, quando não se tinha condições de pagar a dívida, teria que se vender como escravo para o outro, e se não pudesse, não fosse bastante, tinha que dar a sua família. Jesus contou uma parábola dessa maneira aqui no Evangelho de Mateus, que é para mostrar a lição do perdão, até quantas vezes devemos perdoar, e fica claro para nós que há uma necessidade. É capítulo 18 na realidade, né? Capítulo 18. Ele diz assim: que um homem tinha uma dívida, ele apelou para o rei que perdoasse, o rei o perdoou. Aí diz assim, ó, 18 e 25, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos
e tudo quanto possuía até que a dívida fosse paga. Tá? Havia uma exigência grande pelo pagamento da dívida. Então ele diz para fazer a conciliação, concilia-te. Veja, por isso que criaram os juízes arbitrais, né, para arbitrar essas pequenas coisas. Tínhamos concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. No caminho para Jerusalém, para fazer o sacrifício, talvez essa é a ideia, né? Mas é a jornada da vida na realidade, qualquer jornada. E para que não acontecer que ele te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. E aí você não vai sair de lá enquanto não pagar o último centavo. Quer dizer que ele tinha uma dívida, ele tinha culpa com o outro. Então o Evangelho não é antinomista. O capítulo 1 da lição, eu já ampliei bastante a visão do texto, que é o principal. O que é o antinomismo? A palavra nos fornece a própria definição, constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, que quer dizer lei. Diz respeito a tudo contrário à lei, normas e regras. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Nós não temos nenhum compromisso com a lei. Quem disse isso? Nós precisamos cumprir a lei moral. A palavra antinomista quer dizer isso. Nós não somos antinomistas. O cristianismo protestante não defende o antinomismo. Pelo contrário, é contra. Então nós defendemos a ideia que os antinomistas estavam dizendo que não precisava guardar a lei, não precisava, estava na graça, e Paulo repreendeu, mostrando que a lei estava viva. A lei e o Evangelho. Conforme visto em lição anterior, Jesus não desprezou a lei de forma alguma. Em Mateus 5:21 vemos claramente isso. A expressão ouvisto que foi dita aos antigos aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Atente para o mandamento, não matarás. Eles entendiam que era só o aspecto físico, não matarás. Jesus mostrou que esse não matarás vai além. A partir do momento que se gera o ódio no coração, já começou o processo, já está indo para o tribunal de Deus. Deus conhece a partir do interior. Legalismo versus antinomismo. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática religiosa das leis. A palavra legalismo vem de legal. Legal quer dizer lei, que vem do lex em latim. Então, aqueles que dizem não, tem que guardar a lei, tem que viver pela lei, tem que fazer esforço, tem que guardar o sábado. Não é assim também que os evangelhos nos ensinam. Ele ensina que é na lei do amor, por Deus e pelo próximo, que nós cumprimos a lei, seguindo a lei de Cristo. É nesse sentido. Jesus aprofundou todas as dimensões da lei. Então nós não somos legalistas nem antinomistas. Essas duas posições, elas são contraditórias e heréticas. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis, como elementos determinantes para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Assim, o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo, e o antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Nós nem somos legalistas nem antinomistas. Nós trabalhamos com os fundamentos do Evangelho, que é a prática normativa, os princípios regulares. Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento ao qual já foi posto. Cristo Jesus, ele é a nossa pedra fundamental, para por meio dele nós construirmos a vida prática que agrada a Deus.
não é fazendo observâncias legais da lei que vai nos levar à santidade, não. A santidade é o fato de sermos morada do Espírito Santo, o novo nascimento gera em nós esse desejo de agradar a Deus, de buscar as coisas de Deus, de louvar a Deus pelo que Ele é, e saber que ninguém pode se aproximar de Deus sem santidade. Seguir a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é necessário santificar-se. Agora, a nossa salvação não vem daquilo que fazemos. Nós fazemos aquilo porque somos salvos, porque Ele nos garantiu a salvação. Esse que é o ponto mais importante. Então, o cristianismo nem se encaixa no legalismo, nem no antinomismo. Ele se encaixa no padrão normativo do cristianismo, no qual o fundamento é Cristo. Mas não é um fundamentalismo, como se fosse uma doutrina exagerada. A cólera é o primeiro ato para o homicídio, é o primeiro ato. Jesus e o sexto mandamento, que é o não matarás, né? Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo. Esse princípio, não matarás, está vivo para todas as épocas, para todos os povos. Agora, Jesus ampliou a visão e a dimensão dele, a compreensão, que a partir do momento da ira, ele já está entrando em ação. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou a cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, 1 João 3,15. Não é por acaso que o verbo irar no grego em Mateus 5,22 é orgizo, que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. Caim foi homicida. Então, Jesus, ele ratifica o sexto mandamento, ele não anula. A cólera no contexto bíblico. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar, não deixar o sol se pôr sobre a sua ira, fazer a reconciliação, remover a ira do coração, até porque a ira, ela não produz a justiça de Deus, a nossa ira, e a nossa ira ela é pecaminosa. Deus fica irado. A Bíblia diz que ele é um justo juiz que se ira todos os dias, no Salmo 7. E em Romanos 1,18 diz que ele está irado contra o pecado da humanidade. Mas a ira de Deus é uma ira santa. Advém da sua própria justiça. A nossa ira é uma ira pecaminosa. Se nós formos punir alguém por nos deixar zangado e enfurecido, nós iremos tentar recompensar essa pessoa além daquilo que ele merecia. Que a nossa vontade é pecaminosa, é logo de estraçalhar, destruir o outro, por conta da nossa natureza inclinada e escravizada ao pecado. O valor da pessoa humana. Em Mateus 5, 21 e 22, Jesus enfatiza o valor da pessoa humana, por isso chamar alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. Ou chamar outro de louco, que no grego é moros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Aí isso pode levar alguém a ser réu do sinédrio e, por fim, a condenação do fogo do inferno, no grego Geena. A vida humana tem valor sagrado. Eu já mostrei isso aqui no Gênesis 9, quando Deus tirou Noé da arca, como estabeleceu logo regras, porque a sua imagem está no ser humano. Não esqueçamos disso, que é isso que torna a vida sagrada. Ela é um sopro de Deus no ser humano, e esse ser humano, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele recebeu do próprio Deus essas características de ser o que ele é, um ser pensante, ativo, vivo, amável, sentimental, ser gregário, criador. Isso nos identifica com Deus. A oferta do altar e a desavença. Em Mateus 5, 23 e 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo.
pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com o coração cheio de ira e rancor. A pessoa pode até fazer a oferta diante dos homens, mas não diante de Deus. Pode até passar despercebido pelos homens, mas não por Deus. Esse é um ponto fundamental, necessário, que nós precisamos trabalhar. Para o judeu, ofertar era um ato sagrado, e tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Nesse sentido, o Senhor Jesus valorizava esse ato. Entretanto, ele precisava fazer essa reflexão antes, essa introspecção, para saber se tem alguma dívida. E essa dívida, que as pessoas às vezes lê esse texto, lembrar que teu irmão tem algo contra ti. Mas por que ele tem algo contra ti? Porque você pecou contra ele. Esse é o motivo. Não é que sem motivo alguém estiver indignado com você e você lembrar, você volta lá. Não, não é esse o sentido. Porque diz, até que pagues o último centavo. Então, a pessoa de fato, ele errou, evitando a desavença. Os versículos 25 e 26 de Mateus 5 tem relação com os versículos 23 e 24. Mas uma conotação diferente. Os versículos 23 e 24 dizem respeito à adoração, e 25 e 26 diz respeito ao processo legal, por conta da dívida que está no meio, atrapalhando o culto, a adoração, o louvor. Então, ele teria que voltar e fazer essa conciliação em tempo hábil. A nossa conclusão é que, como servos de Cristo que vivem, os que estão na verdade do Evangelho, os que são da verdade, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo, nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavenças e desentendimentos, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar ou reconciliar-se imediatamente, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: não matarás. Que lição tremenda. Que Deus abençoe você, sua aula, e até a próxima aula, se Deus quiser.